discernimento. Esse é o devocional de hoje. Em 1 Crônicas 12:32 diz assim: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Em 1 Crônicas, encontramos um trecho que descreve os filhos de Issacar. Pessoas com discernimento, capazes de direcionar e liderar o povo de Israel. Hoje também temos acesso a esse entendimento sobrenatural sobre acontecimentos, temporadas, indivíduos e ambientes, que nos torna capazes de enxergar de acordo com a ótica celestial. Dessa forma, aprendemos a diferenciar o que é bom do que é mal, ganhamos compreensão a respeito dos tempos e tomamos decisões cada vez mais assertivas. Uma das coisas que sempre admirei em mulheres ao meu redor era a capacidade de muitas delas discernirem os tempos e estações em suas jornadas. Tenho uma amiga em especial que se dedica a cuidar dos filhos ainda pequenos. Isso muitas vezes a impede de estar em alguns cafés com as amigas e atividades extras. Ela vive a sua estação com o entendimento. Não se ofende com outras mulheres que podem desfrutar desses momentos com suas amigas e nem aborta a sua própria temporada para viver o que não é para ela agora, mas celebra o que as outras estão experimentando sem necessariamente se envolver. Ela sabe o seu lugar. Por isso, mulher, eu encorajo você a buscar por discernimento e sensibilidade à voz do Senhor. Seja conduzida pelo Espírito Santo e pela palavra em todos os momentos do seu dia. Por mais simples que pareçam, e crie o hábito de pedir o direcionamento divino antes de fazer escolhas. Você verá que aos poucos os seus sentidos espirituais começarão a ficar mais aguçados e os seus pensamentos alinhados com a mente de Cristo. Discernir é entender o que está além do óbvio, além do que os nossos olhos podem ver no natural. Quem tem discernimento dispõe de mais facilidade para descansar no Senhor, pois reconhece com maior clareza sua presença e cuidado ao longo da jornada, vive com intencionalidade, sabe como se portar em cada fase, torna-se apta para liderar, aconselhar e discipular pessoas. Que tal, qual a tribo de Issacar, sejamos mulheres dotadas de discernimento, sabedoria e conectadas ao Espírito Santo para indicar aos outros qual o melhor caminho a ser seguido. Aleluia! É isso, gente. Ter discernimento nos dá a paz que excede todo o entendimento, sabe? Eu creio que Deus, ele deixou isso. Por isso que na palavra diz, se você tem falta de sabedoria, peça mesmo que ele vai te dar. Peça. Agora, se você tem falta de discernimento, peça também. Peça, porque Deus dá com liberalidade sabedoria e discernimento. Então tem tantas situações da nossa vida que nós não sabemos como lidar, mas nós estamos olhando com os olhos naturais aquilo que nós estamos vivendo hoje, sem entender o que existe espiritualmente naquela situação. Talvez uma estação, de inverno. Ontem mesmo eu fiz um post que as estações elas mudam, tem um louvor assim, as estações mudaram, mas você continua surpreendendo Jesus. E é verdade, nós vamos passar, assim como as estações do ano, vamos passar por invernos e às vezes invernos rigorosos, sabe? Na nossa vida financeira, na nossa vida sentimental, no nosso emocional, às vezes, sabe, muitas dificuldades, mas aí existe um ponto final, tem um fim para esse inverno. E assim como na vida, chega a primavera, floresce, se torna mais leve, as coisas começam a dar resultado. E assim vai, depois o verão, e assim vai até chegar invernos novamente.
E tudo isso nós precisamos de cada estação na nossa vida para termos maturidade, para desfrutarmos melhor daquilo que Deus está colocando nas nossas mãos. Mas nós temos que também ter discernimento para entender aquilo que nós podemos fazer em cada jornada e não abortar as promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Esse é o devocional de hoje. Até amanhã. Tchau, tchau.